Eu convido que você abra sua Bíblia em Judas, lá no finalzinho da Bíblia. A gente geralmente não fala capítulo 1 e 2 porque ele tem só um, né? Ele é o Judas. E não é aquele que traiu Jesus. Aí hoje na classe de batismo eu falei, a gente entrou nesse assunto, mas eu falei, mas nem sabia que tinha dois, pastor. Tem. Não é o que traiu Jesus. Está no versículo, dá uma folhadinha lá no final. Vai facilitar, antes de Apocalipse, né? É tão pequeno o livro que se você virar duas folhas, você perde ele. Assim tem outros na Bíblia também que são bem curtos, né? Voltando à classe de batismo, eu falei hoje com os meninos lá, eu falei, me permitam esse comentário, por favor. Os recursos do celular são muito bons. Então, é bom você usar um celular assim, você está num ônibus, em algum lugar, e tem a Bíblia lá para você acessar, isso é válido, mas eu tenho preferência que aí na igreja, escola bíblica, culto, você venha com a sua Bíblia, esse barulho das páginas é um som gostoso, e eu falei hoje para eles assim, né, porque um deles baixou e falou, pastor, é muito prático, eu falei, eu sei que é prático, e é mesmo, e é a palavra de Deus como nós temos aqui. Mas aí eu fechei a Bíblia e falei para ele assim, que região fica Sofonias? Sabe o que ele respondeu? Eu nem sabia que existe isso, pastor. Então ajuda, porque uma hora vai precisar, né? E você não sabe onde tá os livros, a localização. Então os recursos têm suas limitações. São úteis, é a palavra de Deus, com certeza, mas não despreze essas folhas aqui. E parece que é diferente, né? Olhando, você pode comparar com texto. Às vezes não dá no celular, a tela é tão pequena, vê o que vem antes, vê depois. Então eu creio que aqui ajuda. E temos hoje traduções muitas, comentários muitos, e que contribuem e que ajudam. Mas o pastor não vai ficar bravo também se você acessar, tá bom? Fiquem tranquilos, não é assim. A gente não vai passar recolhendo nos bancos os celulares. Só se começar com muito barulho. Mas enfim, optem pelo menos para o culto, pela Bíblia, livro, que ajuda bastante. Dá uma olhada no primeiro versículo. Eu falei que não era o Judas que traiu Jesus, que era outro, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Então, no verso 1 diz que é irmão de Tiago, o mesmo Tiago que escreveu a sua carta, que tem outro livro chamado Tiago. Então, Judas e Tiago, eles eram filhos de José e Maria. Então, eles eram o que de Jesus? Irmãos de Jesus. Então, temos uma definição já de que Judas nós estamos falando aqui nessa carta. Essa carta de Judas, antes da nossa leitura de alguns versículos, eu gostaria de jogar luz sobre o texto, para nós entendermos o contexto da época. Isso é importantíssimo. A carta de Judas traz um alerta. Qual que é o alerta? A necessidade de defender a fé com todas as forças e de combater falsos ensinamentos. Então, se você pegar Judas e ler, que são poucos versículos, são 25 versículos, você vai entender isso. Que Judas está trabalhando essa ideia de que tem que se lutar pela fé, tem que defender a fé em Cristo, e tem que se combater os ensinos estranhos, errados, torcidos, pessoas que estão infiltrando nas igrejas e ensinando aquilo que está massageando o ego, o coração. Uma outra passagem diz que são homens movidos pelo seu próprio ventre, aquilo que eu quero, que eu desejo. Então Judas trabalha isso nessa carta dele que não é longa. Parece, lendo os 25 versículos, que o autor ele ataca alguns grupos que pretendiam, olha que interessante, possuir de uma forma particular de conhecimento. É como se esse conhecimento fosse maior do que os ensinamentos de Jesus. E os irmãos me permitam, mas eu vejo isso às vezes hoje em dia. Às vezes tem alguns colegas que foram do seminário. Tem algumas postagens em rede social que parece que estão ensinando Jesus. Teólogo alemão disse isso, teólogo não sei o quê, outro europeu. Essa teologia que tira Cristo do centro e coloca o homem não funciona. Isso é lamentável. Então, não é algo tão novo que nós vivemos. Pastores, que
que estão à frente de igrejas. Prega-se artigos, pensamentos, filósofos. Muito estudo, acredito nisso, mas pouca devoção ao Senhor Jesus. E eu creio, lendo Judas, que ele combate isso. Tomem cuidado com esse conhecimento que parece que está querendo ensinar Cristo. Alguém saber mais do que Jesus. Então, esses novos conhecimentos podiam levar as pessoas até a negar Jesus. Mas será que ele foi isso mesmo? Será que ele fez isso? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Será que aconteceu aquilo que a palavra está dizendo? Entendem? Esse conhecimento que começa a sobressair a própria vida de Cristo, que Ele é o Senhor. Então começa a transformar essa negação em interesses ou desejos pessoais. Há uma projeção pessoal. Então, igreja, nós temos uma reflexão aqui. Nós vamos daqui a pouco ler mais alguns versículos, mas uma reflexão que vai nos ajudar nessa manhã. Você pode estar pensando, nossa, pastor, mas negar Jesus por conta de interesses pessoais é triste, igreja, mas em dados momentos, eu creio que eu e você podemos fazer isso. Porque a gente às vezes pode olhar para a palavra e falar, mas que absurdo, né? Naquela época nós temos uma tendência às vezes de criar uma distância e não saber que nós estamos tantas vezes envolvidos nesse grau, ou pior. Gente, eu estou falando de mim e de você, de nós. Vamos fazer umas avaliações, por exemplo. Quando eu e você somos confrontados, por exemplo, a não ceder numa discussão, como que nós agimos? Quando nós somos confrontados, por exemplo, a não participar de uma conversa indecente. Quando nós somos convidados a não agir desonestamente. Quando nós somos confrontados a ir onde não deveria ir, ou andar com quem não deveria andar. Ver aquilo que não deveria estar vendo. Aliás, são as facilidades, né? Igreja, nossos interesses pessoais, muitas vezes, logo se destacam. Eu preciso disso, e Jesus é deixado de lado. Então a gente pode ver que a carta de Judas pode ser muito atual, muito atual. Igreja, nós sabemos que muitas coisas que nós não gostamos são permitidas para que a nossa fé, a nossa confiança em Deus amadureça. Tem coisas que o Senhor permite que venham para nós, mas para que a nossa mente amadureça na presença dEle. E muitas vezes nós sofremos. Por quê? Porque colocamos os nossos interesses acima de Cristo, acima do temor ao Senhor. Então, Judas, jogando luz no texto, Judas alerta aos cristãos da época a não agirem assim. Não agirem assim. Uma das Bíblias que eu tenho em casa, que eu faço comparações de textos, ela tem um título que diz o seguinte para essa carta. Eu achei bem interessante. Não é meu título, é dessa outra Bíblia. Não desanimar na fé. Esse é o tema que tem naquela Bíblia lá em casa. Não desanimar na fé. E eu acho que esse título que aquele comentarista deu reflete bem o que diz Judas. Dê uma olhadinha nos versículos 17 a 25. Nós vamos ler esses últimos versículos, 17 a 25, dessa carta, pequena carta de Judas. Eu peço que você olhe acompanhe com seus olhos, e nós vamos tirar lições especiais aqui. Mas vós, amados, 17, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Se você tem hábito, você pode grifar essa frase. Verso 19. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor,
tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Já vamos entender logo o que significa isso, tá bom? Verso 24. Ainda aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Olha os versos 17 a 19. Coloque os seus olhos aí. O que nós vemos aí? Igreja, aqui tem uma apresentação do quadro daqueles que rejeitam a Cristo. Tá? Nos versos 17 e 19. Judas apresenta um quadro e chama de ímpios. Aqueles que... O que é um ímpio? Aquele que não tem piedade, aquele que não tem afeto pelas coisas espirituais. Quando você fala que aquela pessoa tem um coração piedoso, é porque ela tem um coração afetuoso para as coisas de Deus. Então é bonito você considerar alguém piedoso. Aliás, é especial sermos pessoas piedosas. O ímpio é aquele que não nutre isso, aquele que não vive isso. Ele é centrado na sua carne, nos seus desejos. Lembra? É naquilo eu quero, eu desejo, eu preciso. É quando eu falo mais alto. O piedoso, ele não pensa assim. Ele pensa no próximo e nas coisas espirituais. Só para a gente definir o conceito de ímpio. E aqui em Judas, dos versos 17 a 19, o Judas apresenta um quadro daqueles que então vivem nessa impiedade, que rejeitam a Cristo. Aliás, ele traz um quadro de pessoas famosas na Bíblia que fala sobre essa impiedade. Aonde, pastor? Olha o versículo 5. E assim a gente vai conseguir destrinchar toda a carta de Judas hoje. Versículo 5. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Qual que é o primeiro grupo aqui? O povo revoltado do deserto. Estamos estudando Moisés à noite, não estamos? Nós vamos chegar lá logo. Então o Judas está relacionando algumas pessoas ou grupos, e ele está falando que naquele grupo do deserto se manifestaram pessoas ímpias. Por isso que ele menciona no verso 5. Veja o verso 6. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Qual que é o outro grupo? Misteriosos, eu chamaria assim de misteriosos seres celestiais. Igreja, Satanás, demônios. Sim. Satanás é um anjo caído, lembra? Ezequiel fala sobre isso. Ele quis se orgulhar. Judas está tratando desse assunto aqui. Veja o verso 7. A semelhança desses anjos, aparecem aqui quais as cidades? Os nomes? Sodoma e Gomorra. Todos os seus pecados, os moradores dessas cidades. Olha a lista que Judas está criando aqui, dentro do conceito de impiedade. Então você pode pegar um sanito, escrever bem grande, impiedade. Ele está colocando tudo isso dentro desse sanito. Verso 11. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. Quem foi que matou Abel? Caim. E por causa de lucro, se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Aparece também no verso 11 esse nome Coré, ou Corá, não sei como está na sua Bíblia, é uma questão de tradução. Quem que foi esse Coré, esse Corá? Sabe o que ele fez? Ele negou a autoridade de Moisés como pastor segundo a vontade de Deus. Ele foi um dos que se levantou contra o líder Moisés. Então, igreja, em resumo, veja o verso 16. Isso é a essência. Tais homens vivem o quê? A reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Em resumo,
E quando ele fala assim de Caim, Sodoma e Gomorra, o povo do deserto, Coré, pessoas nas quais os desejos do coração estão acima do que Cristo espera. É isso. Esse grupo de pessoas que ele relacionou aqui estão mostrando que, na verdade, eles queriam, não se preocupando em temer ao Senhor, em buscar a Cristo. O que eu quero está acima daquilo que Cristo... Igreja, vamos pensar se nós não agimos assim tantas vezes, eu e você. Será que a nossa pergunta é, o Senhor aprova? A gente diz que quer orar pelo que foi feito, né? Não chama Deus para participar do projeto, o projeto dá errado, e aí chama Deus, me abençoa, ajuda a consertar. Aí Deus pode virar e se falar, mas você não chamou eu lá no começo? A gente pode fazer isso. Pode ser até num relacionamento, num namoro, pode ser uma aquisição, qualquer coisa, algum investimento. Nós conhecemos o profeta Abacuque, não conhecemos no Antigo Testamento? O homem que aprendeu a temer ao Senhor. Mas Abacuque, ele queria muito uma solução. Ele queria muito. Você lembra que ele fala lá? Senhor, eu estou gritando porque tem violência acontecendo na minha frente. No outro lado da rua, tem uma pessoa sendo assaltada. Deus, o Senhor não faz nada. O Senhor não está vendo. Quantas mensagens eu tenho que mandar para o Senhor? Para o Senhor ver que eu estou... Senhor, eu quero a sua solução. E esse Abacuque muitas vezes somos nós, eu e você. Nós estamos vendo algo que não nos agrada e nós queremos a ação de Deus para aquilo que está me incomodando. Até você talvez pode pensar, mas pastor, o que há de errado nisso, né? A gente não está concordando com o erro. O que Abacuque está mostrando é que as ansiedades dele estão muito acima daquilo que o Senhor já tem resolvido. E talvez eu e você andemos dessa forma. Abacuque queria muito as respostas. E Deus queria que ele ficasse um pouco em silêncio. E o resultado naquele livro, no Antigo Testamento, é impressionante. Enquanto Abacuque quer respostas, ele chora e ele sofre. Quando Deus ensina confiança, ele canta. Por isso que ele termina Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando ele confia, ele canta. Quando ele quer respostas, ele chora. Ele se entristece. Veja o verso 17 de Judas. Aqui no verso 17, não aparece assim, mas vós. Parece para você? No comecinho do 17. Mas vós, amados... Esse mas vós, esse mas, está convidando os crentes para um alerta. Ele falou então de Sodoma e Gomorra, de Caim, falou de Satanás com os seus demônios, falou do povo do Egito. E Judas chega o seguinte, mas vocês crentes, cristãos... Então ele começa a resgatar essa identidade dos cristãos. E Judas quer lembrar os leitores de duas coisas, somente duas coisas, mas muito importantes. Primeira está no verso 18 e 19. Haverá escarnecedores. Essa é uma coisa que ele fala, olha, vocês terão pessoas que vão zombar de vocês. Os cristãos, por causa da fé em Cristo, passarão por zombadores. Pessoas, sabe o que significa a palavra zombadores? Pessoas com a capacidade de aumentar a confusão. Tem gente que tem facilidade para isso. E essa confusão é aumentada porque há algo no coração que eles querem muito. E aí está uma vertente enorme, né? Que é muito. Igreja, o texto fala aqui de falsos ensinadores. Então, esses falsos... Vamos entrar para a história. Na época, os falsos ensinadores queriam a oportunidade deles, mas para ensinar coisa errada. E para isso, zombava-se dos cristãos. O apóstolo Paulo passou por isso, né? Ele foi zombado muito. Porque ele pregava a verdade, mas tinha aqueles que não queriam que ele pregasse a verdade. Então, ele foi zombado também. E tantos outros. Tá bom.
Aqui é falsos ensinadores. Mas igreja, nós também podemos ensinar muita coisa errada da forma como nós agimos. É verdade. Eu e você somos potencial de professores. De professores. Como cristãos, como crentes, nós somos um professor em potencial. E temos que tomar cuidado, porque muitas vezes podemos estar sendo maus professores. Uma pergunta para nós nessa manhã. Quando há um problema, talvez na igreja mesmo, vamos lá, convívio de pessoas, aqui é uma comunhão a um corpo. Quando há um problema, eu aumento ou eu procuro diminuir o problema que existe? É uma análise pessoal. Eu sou um pacificador ou sou alguém que gosta de pôr lenha na fogueira? Eu tento amenizar, chamar a pessoa no canto, não é bem assim, vamos sentar, vamos conversar. Ou, você não sabe daquilo mais ainda. Então nós somos pacificadores ou somos incendiadores? Já há algum tempo atrás, um colega pastor de uma igreja X, de uma cidade Y, eu falo assim, né? Disse o seguinte: é interessante, essa foi uma conversa que nós tivemos, né? Acho que eu já até mencionei isso, né? É interessante, ele me disse para mim, pastor, como quando o ambiente da igreja assim, está praticamente tranquilo, está um bom ambiente, indo bem, se levantam pessoas que precisam criticar algo e fazer com que o maior número de pessoas fique sabendo daquilo que talvez não deu tão certo. Essa capacidade, igreja, de tirar a paz. Judas chama estes de escarnecedores. Gente com capacidade de tirar a paz. No âmbito de cristãos, Judas fala escarnecedores, zombadores. Esse é o conceito. Então, a identidade, o que ele ensina para os crentes? Vocês vão passar por isso. Igreja, vamos nos preparar em relação a isso. Aqueles que causam divisões. Eu queria uma ajuda agora do Richard. Eu não preparei um PowerPoint. Ele vai digitar para a gente, para encerrar essa mensagem, ele vai digitar algumas coisas lá no telão e que vai facilitar. Nos versículos finais, dos versos 20 a 23, Judas relaciona o que eu chamaria de Programa da Vida Cristã. PVC. Pode colocar assim, viu, Richard? Programa da Vida Cristã. E vocês vão me ajudar a identificar nesses versículos agora. Então, só pensando, tá bom, pastor, eu não quero viver uma vida impiedosa, eu não quero ser influenciado pelos maus ensinadores, eu não quero fazer grupo dos escarnecedores, não, eu quero ser alguém que segue a palavra e vive para Cristo. O que Judas tem para me ensinar? Então, a primeira palavrinha que você pode colocar lá, Richard, é fé. Fé. Dá uma olhada no verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé. Se você tem hábito na sua Bíblia, você pode fazer um círculo ou riscar essa palavra. Sobre a vossa fé santíssima. Igreja, o que é isso? Construir sobre o alicerce da fé. Não é duvidar de Deus, mas conhecer mais dele para que haja mais ainda dependência dele. Esse é o conceito que Judas trabalha aqui. Logo vai aparecendo ali. Isso. Segundo conceito. Tranquilo aí, Richard? Muito rápido? Isso. Programa da Vida Cristã. É PVC, tá? Programa da Vida Cristã. Onde é E, coloca um P, por favor. A igreja é de última hora, tá? Ele é meu auxiliar, ele pode errar. Segundo ponto. Oração. Não aparece no verso 20, no finalzinho? Orando no Espírito Santo. Olha só, programa da vida cristã, para mim ser um cristão melhor. Orando, falamos sobre isso no começo do culto. O Espírito Santo nos conscientiza da dependência que temos de Deus, logo eu oro. E eu queria fazer uma pergunta para você, não precisa nem responder, nem com a cabeça, mas internamente. Antes de vir para a igreja, você já orou hoje? Já orou?
Se oração, alguém respondeu aí, né? Se oração é dependência de Deus, se eu não oro, logo eu não sou dependente dele. Então, nesse programa da vida cristã, o primeiro ponto é a fé, para se fortalecer. O segundo é a oração. O que mais que nós encontramos aqui? Verso 21. Conservai-vos aonde? No amor de Deus. Está assim na sua Bíblia? No amor de Deus. Igreja é entender, ou não, que apesar de nós mesmos, Ele nos ama. Deus nos ama. Talvez a gente não entenda isso tantas vezes, mas Senhor, eu sou tão mau, tão pecador. Porque o Senhor, o salmista fala isso, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Nesse ato de amor tão grande enviando Cristo Jesus. Mas o terceiro alicerce desse programa da vida cristã é, Senhor, eu não entendo, mas eu recebo, eu aceito, eu te louvo pelo teu amor. É o amor de Deus. Uma parte prática também, aqui no verso 22. O que é verso 22? E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Coloca lá, Richard, por favor, no ponto 4, auxílio mútuo. Então, o 3 ficou amor de Deus, e o 4 é auxílio mútuo. Igreja é a capacidade de ser igreja. Não só um grupo que se reúne aos domingos ou durante a semana, é ser igreja. Vai além até da fé, das coisas espirituais. É a igreja na prática. Eu louvo a Deus quando aparece uma necessidade na igreja, a gente não precisa nem falar muito. Aparecem pessoas querendo ajudar de alguma forma. Ou cesta básica, ou algum item, ou às vezes dando carona para alguém, ajudando. A disponibilidade. E isso é ser igreja. Desejos pessoais são deixados de lado e eu posso ajudar o próximo. Judas fala, se ocupem com essas coisas, se ocupe com a fé, se ocupe com a oração, com o amor de Deus, o auxílio mútuo. Que mais que nós temos aqui? Fala sobre misericórdia, está no verso 21 ainda, né? Esperando a misericórdia. Aparece também no verso 23, demonstrai misericórdia com temor. Então, por favor, Richard, coloca no ponto 5 lá, confiança na misericórdia de Cristo. Confiança na misericórdia de Cristo. O que é isso, pastor? É saber que Jesus sabe o que eu estou passando. Se eu estou sofrendo, Ele sabe que eu estou sofrendo. Se eu estou andando em dificuldades, se zombadores estão à minha volta, escarnecedores, Ele sabe que eu estou passando essa luta, essa dificuldade. E Judas disse, creia nisso. Confie nas misericórdias do Senhor. E que Ele sabe pelo que nós estamos passando. Temos visto isso na história de Moisés, vimos há um tempo atrás na história de Jó. O Senhor sabe das nossas lutas. Tem até um hino, né? Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe. E por último, compadecer-se, ou se compadecer. Compadecer-se. O programa da vida cristã envolve fé, oração, amor de Deus, auxílio mútuo, confiança na misericórdia de Cristo e também compadecer-se. O que é isso? Ter novamente a sensibilidade por aqueles que estão fracos na fé ou sequer conhecem a fé em Cristo Jesus. O crente, o cristão, olha para alguém que está fraco na fé e fala, eu quero que ele amadureça. Eu quero que ele cresça, eu desejo ver ele uma pessoa melhor. Igreja, muito cá entre nós, eu fico muito contente aqui na igreja em ver líderes que demonstram isso. E nós temos tido aqui seminário digital, não é? Pequenos grupos, anseios do coração, cursos comunitários, onde a igreja abre as portas, mas também ouve-se da palavra. O que é isso se não desejo que o outro cresça um pouco mais? Alicerce a vida na espiritualidade, não em placa de igreja. Nós não estamos preocupados com isso, mas que se encontre base na palavra. Encontre descanso no Senhor.
E Judas fala sobre isso, que esse compadecer-se faz parte do cristão. Ele não fica... Lembra aquele crente 3S? Isso não é eu que inventei, não. Foi um outro pastor. Salvo, sentado e satisfeito. Essa já é meio velha, né? É um perigo. Salvo, sentado e satisfeito. Não é assim. Judas fala que esse se compadecer é você falar o seguinte: Deus, renova em mim a sensibilidade por aqueles que estão fracos na fé, para que eu possa ser instrumento na vida deles. Ou aqueles que nem conhecem da fé em Cristo ainda, que eu possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Aí apareceu o verso 23, que eu falei que nós iríamos explicar no finalzinho, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Está assim na sua Bíblia? Mais ou menos isso, né? Algumas versões trazem o seguinte: detestando até a roupa contaminada pela carne. Uma outra versão que eu tenho lá em casa diz o seguinte da Bíblia, uma outra tradução: detestem até a roupa contaminada pelos instintos egoístas dos ímpios. Ficou mais fácil entender, não ficou? Sabe o que é isso? Traz a identidade de como deve ser o nosso envolvimento com aquele que não teme ao Senhor. Igreja, eu sei que isso é um tanto... Mas aquele que declaradamente diz: eu não temo ao Senhor, eu não quero saber da palavra, Judas fala: cuidado em ficar perto desse tipo de pessoa. Cuidado. E às vezes nós podemos ficar tão perto de gente assim, e a gente pode ser levado. Um dia a Mayumi falou da faculdade, dos professores. Eu acho que é a realidade de outros também. E se você não está alicerçado na fé, aquele professor um pouco mais instruído, entre aspas, ele pode te levar, não pode? Eu tive assim no meu curso de letras. Quando entrava na faculdade americana, Deus me dá firmeza, me dá consistência. Porque é incrível que assuntos de aula que não tem nada a ver com espiritualidade entram-se exemplos de confrontação. Já notou isso? Não tem que falar desse assunto aqui, mas parece que de alguma forma tem que chegar para destruir. Então, o Judas está falando, o cuidado em ficar próximo de pessoas que declaradamente não querem saber nada de Deus. Ele usa essa expressão forte aqui, né? Tenha repugnância, tenha resistência, não se envolva. Não se envolva. Igreja, finalizando o versos 24, nosso tempo vai, né? Verso 24 fala de um Deus poderoso. Aquele que é poderoso para o quê? Vos impedir de tropeçar. Não é o Werner com as suas próprias forças, não, é o Senhor. Ele é poderoso para que a gente não tropece, para nos ajudar, para nos apresentar imaculados, com grande júbilo diante da sua glória. Todo mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 24 fala de um Deus poderoso, mas não de um Deus poderoso que vai agir sem qualquer reação nossa. Não é isso. A Bíblia mostra, sim, muitas ações milagrosas de Deus. Nós vemos em Cristo em diversos momentos da história, lá no Antigo Testamento também, no Novo Testamento. Mas, igreja, o que é nítido, nós temos visto isso na história de Moisés, que Deus espera obediência de cada um de nós. Na verdade, obediência, talvez o primeiro passo. Sim, lembra daquela história que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar? E os soldados egípcios morreram, que as águas vieram e todos morreram afogados. O que aconteceu antes? O povo obedeceu e saiu do Egito. Às vezes nós só pensamos nos inimigos que morreram naquele milagre da ação de Deus. Antes desse milagre acontecer, houve obediência. Houve obediência. Eu e você devemos estar firmados e enraizados em Cristo. Talvez a nossa oração nessa manhã é: Senhor, livra-me de mim mesmo, das minhas manias, do meu jeitão, do meu eu quero, do meu eu preciso. Livra-me desse meu ego que me sufoca, para que eu possa enraizar em Cristo, que eu possa depender mais do Senhor. Nós somos desafiados a cada dia a viver
o programa da vida cristã. Em fé, oração. Vamos ler juntos os 6 pontos? Vamos lá? Fé, oração, amor de Deus, auxílio mútuo, confiança na misericórdia de Cristo e compadecer-se. E temos uma igreja forte para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, sensibiliza-nos nessa manhã. Tira resquício de egoísmo, Deus. Livra-nos de nós mesmos. Como o nosso eu tem atrapalhado nossa vida cristã? Como temos enfraquecido? Mas nós nos entregamos a Ti. E que o Senhor sonde o nosso coração. Veja se há nele algum caminho mau, mas guia-nos pelos caminhos eternos. Sermos obedientes ao Senhor, a Tua palavra. Não a homens, a líderes, ó Deus, ou pastores, mas principalmente ao Supremo Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos um coração mais sensível à Tua voz. E perdoa-nos se tantas vezes tem aparecido até imagens de impiedade. Se temos andado longe dos Teus caminhos, como nós cantamos, nós queremos estar mais perto de Ti, mais perto do Senhor, ó Deus. Então que o Teu Santo Espírito sensibilize e fale com cada um de nós. Eu oro pedindo e agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.